Paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria de tirar uma dúvida aqui, porque eu já ouvi relatos dizendo que o dilúvio não foi na terra toda. Existe um grupo de teólogos que defendem essa linha de pensamento, essa crença de que não haveria necessidade do dilúvio ser na terra toda e que quando o escritor, que foi Moisés, escreveu que o dilúvio aqui foi em toda a terra, eles acreditam que foi só em uma determinada região. Então alguém que transmitiu esse episódio, transmitiu esse fato histórico oralmente, falou que toda a terra foi coberta pelas águas, no sentido da visão, na visão humana. Na visão de Noé, a água cobriu toda a terra, mas eles acreditam que não foi todo o globo terra. Eles não acreditam que a água cobriu todo o globo terra. Só que não faz sentido essa crença, essa linha de pensamento. No meu ponto de vista, não faz sentido algum. Até porque não precisaria de Deus mandar Noé fazer uma arca e colocar os animais dentro da arca. Se fosse para preservar as espécies, que Deus mandou guardar os animais de 2 em 2, o casal, dentro da arca. Se fosse simplesmente para preservar as espécies, Deus teria ordenado aos animais fugir, correr ou migrar para uma região onde a água não atingiria, para uma região seca, para uma localidade que as águas não alcançariam. Ou teria mandado Noé também sair daquela terra, sair daquele lugar, junto com sua família, e caminhar dezenas de anos até chegar em um local que a água não atingiria. Até porque a arca, ela demorou cerca de 100 anos para ser construída, essa arca. Foi um período de tempo longo, porque o trabalho era manual, era feito por 3 pessoas, Noé e seus 3 filhos. Claro que as mulheres também ajudavam, mas quem pegava no pesado mesmo era Noé e os 3 filhos. 4 pessoas fez um dos maiores, ou quem sabe o maior, barco, navio ou barca, como algumas traduções dizem, da história da humanidade. Então foi um trabalho manual. Não tinha serra elétrica para serrar as madeiras na medida certa. Foi um trabalho muito sofredor e um trabalho bastante cansativo. Creio eu que Noé e os seus filhos trabalhavam de dia e de noite para construir essa arca. Se fosse algo simples como uma enchente normal, Deus teria mandado Noé viajar com seus filhos, sua esposa e noras, para um local que a água não atingiria, Além disso, a Bíblia diz que quando Deus viu a corrupção geral do gênero humano, da raça humana, no capítulo 6, versículo 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus decidiu destruir de sobre a face da terra tanto o homem que Deus criou, quanto todos os animais, répteis, aves, tudo que se move sobre a terra, Deus decidiu destruir, Então não faria sentido
esse dilúvio ser só numa porção de terra ou numa localidade só, porque não cumpriria o propósito se o dilúvio fosse em uma área só, geograficamente falando, não cumpriria o propósito de destruir os animais e as aves e os répteis debaixo dos céus. Não cumpriria esse propósito, né? O versículo 13 do capítulo 6. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Ainda no capítulo 6, o versículo 17, diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Veja o detalhe do versículo. Versículo 17 do capítulo 6. Eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Então eu creio que foi na terra toda, o versículo é bem claro. A prova que foi na terra toda é que Deus mandou Noé, no versículo 19 e 20. Posteriormente, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 4. Deus mandou Noé colocar os animais de 2 em 2 na arca, o casal, para a preservação da espécie. Se fosse só numa localidade só, Deus mandaria os animais ir para um lugar que não fosse alagar. Entendeu? Outro fato importante aqui, que muita gente questiona, né? Será que só 40 dias e 40 noites de chuvas ininterruptas daria para alagar o mundo inteiro, cobrir a terra toda de água? Será? Mas quando a Bíblia fala que choveu 40 dias e 40 noites, não só foi a chuva que alagou a terra, que encheu a terra de água. No capítulo 7, o versículo 11, na segunda parte do versículo, diz que se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Era água subindo de baixo e água caindo de cima. Todas as fontes de águas, todos os buracos, abriram crateras, abriram buracos na terra que fez a água subir para cima. Não só foi a chuva caindo que fez acontecer o dilúvio. Houve também esse fenômeno, natural, mas que foi ordenado por Deus, que romperam todas as aves, romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então aqui está também mais uma prova de que o dilúvio foi na terra toda. O versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, mas não foi só a chuva. Foi também o rompimento de todas as fontes de água do grande abismo, No versículo 17 do capítulo 7, e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Quer mais prova do que isso? E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos.
essa medida de 15 côvados acima não está falando da medição de um lugar plano para cima, e sim 15 côvados acima do mais alto monte que existia na terra. A água cobriu 15 côvados acima dos montes. O versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e de todo homem. O versículo 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Entendeu? Tudo que havia no seco morreu, porque a água inundou tudo. A água cobriu tudo. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na terra. Pronto. Foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Acredito eu, biblicamente, pela lógica, pelos textos bíblicos, que o dilúvio foi na terra toda. Amém? Deus abençoe.